Fala pessoal, beleza? Gravando para vocês aí um vídeo do novo Peugeot 208 1.2 PureTech. Eu sou proprietário do carro, tenho o carro aí há 20 e poucos dias. Ele está com 2015 quilômetros rodados nesse momento. E eu resolvi gravar o vídeo assim porque quando eu fui comprar o carro eu vi muito vídeo de avaliação, muitos sites especializados. E vi que faltavam algumas informações sobre o carro, de quem tem mesmo o carro, né, do dia a dia, da rotina com o carro. Os vídeos que eu vi me ajudaram demais, né, sou grato por toda a galera que se dedica a fazer esse trabalho. Ajuda muito a gente que é proprietário, que quer ser proprietário, né, que quer comprar o carro. Mas o pessoal fica aí com o carro um dia, dois, às vezes um pouco mais, um pouco menos. E não, salvo um ou outro caso aí, não consegue fazer uma avaliação mais completa. Se não me engano, o Auto Entusiastas tem uma avaliação de 30 dias que está super legal. Mas a maioria dos vídeos aí realmente são testes de um dia mesmo, de um período só com o veículo. E eu senti um pouco falta, né, de ter algumas informações de proprietários mesmo do carro. Bom, para ser rápido aí com o vídeo, o carro ele tá com um consumo legal. O trajeto 1 eu reservo como trajeto desde o último abastecimento. Ele tá fazendo 8,8 km/litro, né? Esse trajeto eu fiz 100% cidade com o carro. O trajeto 2 desde que eu estou com o veículo, né? 2.012 km rodados, média de 40 km por hora. Esse é o quarto tanque, tá cheio. O primeiro tanque foi de gasolina V-Power, segundo tanque de gasolina Racing, terceiro, quarto tanques de álcool. Eu percebi que o álcool tem compensado mais. Meu primeiro tanque de V-Power fez 680 km, segundo tanque fez 720 mais ou menos. O tanque de álcool fez quase 600, e eu imagino que esse segundo tanque de álcool vai fazer por aí também, em torno de 600, 620 km com o tanque. Aí o ar digital, som, as configurações. Eu vou falar do carro como proprietário mesmo, das coisas de rotina, não dos detalhezinhos assim de algumas coisinhas do carro. Vou fazer mais críticas e elogios mesmo, rodando, né, fazendo uma rodagem com o carro aqui pela minha cidade e conversando com vocês. Bom, primeiro eu queria fazer umas críticas ao carro, né, começar com críticas. Eu tenho algumas, né, com o veículo. A primeira crítica no 208 é o câmbio. O câmbio realmente ele não é dos melhores, não tem muita precisão, tem o curso longo e é um pouco barulhento em comparação com alguns outros câmbios de veículos da mesma categoria hatch. No caso aí, se pegar o câmbio do Onix, por exemplo, o câmbio do HB20, são câmbios aí bem macios, né? Sem muito ruído. Tenho gostado bastante, né, da embreagem. A embreagem ela não é cansativa, ela é uma embreagem leve para movimentar, mas realmente aí com relação ao câmbio ficou alguma coisa pendente mesmo. É o ponto baixo desse 208. Outra crítica que eu tenho com o 208 é com relação à vedação interna, né? Você não tem, como eu vi até em algumas avaliações esse comentário, eu não pude perceber esse conforto interno aí das vedações, né? Em 100, 110 km por hora você ouve bastante aí o som do vento, né? O som ambiente, o som externo aí nas rodovias passa bastante para a cabine. O isolamento do som do motor é muito bom, você praticamente não ouve o 3 cilindros trabalhando, mas o som ambiente aí em rodovia você ouve bastante. Uma outra crítica é com relação ao barulho interno mesmo, nas portas, ajuste de porta, nos plásticos, porta-malas, né? Já tive que levar o carro na concessionária para fazer um alinhamento, fazer um ajuste, né, das portas, e ainda não está 100% ainda. Em ruas com
com alguma irregularidade, você ouve aí bastante barulho de plástico solto, essas coisas dentro do veículo, que também não vem agradando muito. A suspensão é bem acertada até, embora vocês podem ver aí o celular que está gravando aí, está preso ao para-brisa. A rua nem tem tanta irregularidade e bastante vibração, mas aí eu boto um pouco na conta do meu suporte de celular também. Ele tem um problema que eu cheguei até a relatar em fóruns e tal, para ver, e vi que bastante gente tem, segundo a Peugeot, uma característica do veículo, que é quando você está com frenagem em manobra, em baixa velocidade, em aclives especialmente, você dá aquela segurada e vai soltando o freio aos poucos, ele faz bastante barulho da pinça agarrando no disco. É um barulho mais grave, né? É um pouco incômodo, você acaba acostumando até, mas é bastante incômodo. Eu até, quando eu fui na concessionária fazer reclamação disso aí, o técnico falou: mas isso aí é normal do carro, é a gravidade, não sei o que. E eu até mencionei pra ele, mas a gravidade não funciona no veículo do test drive, que não faz esse barulho. E quando eu sentei, mexi, liguei, né, no veículo no showroom também ele não faz. Mas enfim, isso aí acontece, também é uma coisa que não vem agradando muito no 208. Então aí, das críticas pro 208 1.2 é a questão de barulho, né? Realmente você ouve muito som externo no carro, né? Vocês vão poder ver aí no vídeo, eu tô numa avenida aqui andando a 40, 35, 40 km por hora, e certamente está passando aí barulho pro vídeo, e é isso aí que a gente passa todo dia, né? O isolamento acústico você vê pelas caixas de som que você não tem uma qualidade de som tão boa no veículo, e isso se deve, entre outros motivos, né? Ao isolamento acústico deficiente, na minha opinião. Falando até do som, a crítica ao som é a posição dos tweeters, na verdade. Os tweeters ficam embaixo, um pouco acima dos alto-falantes graves, né? E isso não dá o efeito de palco, né? Você tem um som aí, a concentração do som na parte de baixo das pernas, com bastante reflexão. O ideal, né, como vários veículos têm tido, é o tweeter mais acima, mais próximo ao painel. Isso dá uma posição melhor para você poder ouvir o veículo, enfim, para você poder ouvir a música, né? Fica um pouco mais agradável. Então essas aí são as minhas críticas dos 208. O barulho, o silêncio não é uma prioridade da Peugeot, pelo menos não na minha unidade, e pelo menos não pelo que eu tenho lido aí em fóruns, em discussões. Uma outra crítica é uma crítica direcionada ao meu veículo, né? A minha unidade veio completamente desalinhada, né? Nos primeiros dias com o carro. Qualquer curva aí à direita, quando o volante está voltando, ele dava uma chicotada para a esquerda de tão desalinhado. Em alta velocidade, em rodovia, toda passagem pela esquerda era perigosíssima. Você sentia o carro te jogando para a direção do canteiro central da rodovia. Isso aí eu levei o veículo aí com uma semana mais ou menos para ser verificado. Ele foi verificado totalmente desalinhado, e eu vi que não era um caso isolado do meu 208, porque naquele mesmo dia tinha um outro proprietário de 208 1.2 com o carro há poucos dias também reclamando, e um proprietário de 208 GT que estava com o carro há um dia também reclamando do alinhamento do Peugeot 208. Então aí uma questão que você tem que ter atenção, né? Quando estiver com um veículo, se for comprar ou se comprou há pouco tempo, ficar atento que
numa amostragem aí num dia, na Peugeot, identifiquei o meu e mais 2 carros com o mesmo problema, todos recém-comprados, 0 km. Então as críticas acho que são essas, né? O carro um pouco barulhento mesmo, um pouco de barulho de plástico solto, um pouco de barulho na suspensão, um pouco de barulho por conta do isolamento acústico, que eu entendo como deficiente desses dias com o carro, e a própria transmissão um pouco barulhenta no engate da marcha, em comparação com outros modelos hatches de mesma categoria. Bom, dito isso, vamos para os pontos positivos, né? O carro não é só críticas, não são só coisas contra, né? Primeira coisa a elogiar é a principal atrativo desse carro, que é o consumo. O meu consumo global com o carro em gasolina foi trajeto aí 60% estrada, 40% cidade, considerando aí como estradas intermunicipais aqui, que a velocidade é de 60 a 90 km por hora, 60 a 80 km por hora, que são estradas que eu pego bastante, estradas menores, né, que ligam a minha cidade aos municípios vizinhos. Foi 14,6 km por litro, para ser exato, a média com gasolina, em 2 tanques de gasolina que eu utilizei. Com álcool, essa média global, né, que aí considera os tanques com gasolina mais os tanques com álcool, a média de consumo geral desde que eu estou com o carro está na casa dos 13,5 km por litro, sendo que nesse meio tempo eu tive uma redução dos trajetos de estrada. Os meus tanques com álcool foram praticamente só estrada, foi um bate-volta de São Paulo, e esse segundo tanque com álcool tá até esse momento 100% cidade, não rodei em estrada em nenhum momento com ele. Mas está muito positivo, né? Os tanques renderam muito. O primeiro tanque de gasolina foi 600 e poucos quilômetros. O meu segundo tanque com gasolina Racing, somando com a autonomia que restava no tanque, ainda foram 720 quilômetros aproximadamente, com 55 litros de combustível, que eu considero muito bom. Eu vim de um New Fiesta 1.5S e com um tanque de gasolina eu fazia em torno de 300, 350 quilômetros em trajeto em condições de dirigibilidade semelhantes às condições que eu tive hoje. Então, consumo tranquilo. Desempenho, ele não é um carro voltado para desempenho, ele é voltado para o consumo, mas o desempenho também tem sido positivo, né? Não tive sufoco, dificuldades no uso do veículo em nenhuma circunstância nesses tempos, né? Tanto estrada quanto cidade. O veículo rendeu bem, andou muito bem em todas as oportunidades. Claro, é um veículo 1.2. Com um veículo 1.2 não adianta você querer ter uma redução, né, para um caminhão à frente, por exemplo, para 80 km por hora, e em quinta já querer deslanchar a 120, né? Você tem que fazer redução de marcha, reduzir para quarta, dependendo da condição, até para terceira, para você poder desempenhar bem, subir bem o giro, né? Ele tem corte seco a mais ou menos 6.500 RPM, então para você trabalhar com desempenho nele, você tem que fazer umas reduções de marcha, né? Você, com alguns veículos, como o meu Fiesta 1.5 mesmo, em quinta marcha você conseguia, com um piso no acelerador, ainda que em 85, 90 km por hora, já ganhar velocidade bem rápido, desenvolver mais rápido, né? O que não acontece com esse carro. Tem uma motorização menor, mas é muito parecido. Em baixa velocidade, em baixas rotações, ele tem um desempenho que poderia melhorar. Posso dizer que quando você vai fazer aquele trajeto, né, você está numa via aí com lombada, dá aquela reduzida, joga para segunda, para você sair na saída da lombada e reacelerar, o giro cai para um pouco abaixo de 1000 RPM. Naquele pedaço entre os 1000 RPM e os 1500,
o carro desenvolve bem devagar. Ele tem um desempenho bem fraco nesse ponto, mas a partir dos 1500 RPM o carro ganha fôlego, né? E desenvolve muito bem. Mais uma questão positiva é o iCockpit. Esse volante pequeno, essa posição de dirigir, você tem a opção de dirigir até com um volante pequeno, quase que entre as pernas, quase como um kart, com uma boa amplitude para você regular o volante, a altura, profundidade. As regulagens de banco te dão bastante opção. O iCockpit é muito gostoso. Eu posso dizer que esse volante, e eu dirigi, tá? Boa parte, não todos, mas boa parte dos carros hatch concorrentes diretos ou indiretos do 208. Eu tive um HB20 2013 e um New Fiesta 2016. Dirigi por um bom tempo, que é o segundo carro da família, um Onix 1.4. Passei um tempo com um veículo de locação por seguradora com um Renault Sandero. Tive um período com o Citroën C3, carros com motorização aí 1.5, 1.0, aí com algumas variações, o Onix 1.4. E questão de volante, de habitáculo para o motorista, o Peugeot 208 ele se demonstra provavelmente um dos melhores da categoria, talvez o melhor da categoria. Muito bom de dirigir, né? Para você pegar a estrada, trechos mais longos, você consegue descansar o braço, se posicionar de maneira muito boa com o veículo. Então, bastante satisfeito com isso. Conforto interno para o passageiro da frente é muito bom. Para os passageiros de trás, não dá para exigir muito, né? Ele é um hatch de pequeno porte até. Para 2 adultos atrás é suficiente. Para 3 adultos já é um pouco mais apertado. 2 adultos com cadeirinha de criança já fica apertado. O espaço para as pernas, eu considero razoável, né? Eu considero o espaço para as pernas suficiente, né? Suficientemente bom. Eu tenho 1,85 m e posicionando o banco de maneira confortável para mim. Se eu sentar atrás com um banco regulado para mim, que tem 1,85 m, eu tenho aí um bom conforto, uma boa condição. Sobra aí uns 2 dedos entre o meu joelho e o banco ainda, né? Então, assim, o espaço ele não é muito amplo, mas ele está dentro da média da categoria. Porta-malas, ele é acima da média, ele é dentro da média da categoria, até para melhor dizendo, são 285 litros para transporte, né? Comparado até com outros veículos que eu tive de compras e alguns outros itens, materiais de construção, algumas coisas que eu transporto normalmente no meu uso diário com o carro, corresponde de maneira suficientemente boa, né? Você tem um carro hatch 1.0, 1.5, 1.2 de entrada, não tem como exigir que tenha, né, um grande porta-malas, é suficiente. Então acho que as principais considerações são essas, né? As minhas críticas com o 208 1.2 para o uso diário é que, se você, como eu, né, preza por um habitáculo silencioso, ter menos contato com o ambiente externo, né, um isolamento melhor, infelizmente com o 208 você não vai obter isso. Ele não é silencioso, e eu verifiquei com outros proprietários, né, pessoas que eu conheço. Na verdade, com o 208 2017 1.2, eu sou o único entre o meu círculo de amigos que tem, mas tem outras pessoas que tem o 206, 207, 208 2016, versão anterior, e é mais ou menos unânime que silêncio não é uma das prioridades da Peugeot, infelizmente. Isso me desagradou bastante. Os barulhos que eu ouço com um veículo, a maioria deles precisa, eu já tive que deixar
na concessionária por uma oportunidade. Vou ter que deixar outra vez na Peugeot para fazer verificação, especialmente agora, né, com os 2.000 km, 1.500 km mais ou menos, começou os barulhos que eu comentei lá no comecinho, em avenidas de baixo relevo, né, de bastante irregularidade, melhor dizendo, avenidas, vias de bastante irregularidade, onde eu ouço demais barulhos de plástico. Não sei se no vídeo vai sair, né, mas tem bastante barulho de plástico aqui batendo aqui no carro nesse momento, que é bem incômodo. Vou pedir mais uma vez uma revisão das vedações, pois certamente dos carros que eu tive, o Peugeot é o que permite mais entrada de ar, né? Você sente como se a janela estivesse entreaberta em alguns momentos, que são problemas de vedação. O câmbio, ele me decepcionou, né, um pouco, embora a embreagem seja boa. É uma via de paralelepípedo, né, com irregularidade. Vocês vão perceber aí que a qualidade de áudio do vídeo vai reduzir bastante, justamente pelo internamente você sentir bastante as batidas, né, as batidinhas. Não é nada escandaloso, mas é suficiente para incômodo, né? Para um carro de mais de 50 mil reais, você espera ter um conforto um pouco maior nesse sentido. Bom, essas são as minhas considerações do Peugeot 208 1.2 PureTech. Dá para recomendar a compra do carro? Ainda dá, né? Se você está preocupado com o consumo, que foi até o que me motivou a pegar esse veículo, né? A necessidade de ter um consumo melhor, ele é campeão, realmente, certamente um dos mais econômicos do Brasil. Estou super satisfeito, né, com a rodagem que eu fiz nesse período com o carro. Com o meu New Fiesta, certamente eu teria gasto 6 tanques completos de combustível, certamente. Com HB20, pelo menos um tanque a mais. Nessa minha rotina, que é mais ou menos uma rotina média de dirigibilidade que eu tenho com o carro, varia muito pouco. Basicamente, variações são poucas vezes ao ano, que são serra, né, litoral, algumas questões que tem um uso um pouco diferente, uma condução um pouco diferenciada. Mas esse trajeto, vocês estão vendo, a minha cidade é uma cidade média para pequena, ruas estreitas, né, avenidas estreitas, e rodovia, eu uso a rodovia Presidente Dutra, média de 100, 110 km por hora no meu trajeto estrada. Mas de forma geral, dá para recomendar a compra por conta da economia. Agora, a Peugeot precisa acertar mesmo essas questões aí que dizem respeito a isolamento acústico, na minha opinião, e alguns barulhos que você que é proprietário já, se estiver vendo esse vídeo, com certeza já ouviu, né, com o carro. Mas a construção no geral é boa. Para não perder muito tempo e já encerrar aí com vocês, a parte de acabamento dentro dos hatches dentro do padrão, né? É tudo plástico duro, tem uma textura um pouco diferente no painel, é bonito. Tem quem não goste também, não é unanimidade, né? Não é um painel unânime, mas eu considero um painel bonito, eu gostei bastante. Porta-luvas espaçoso e climatizado, isso aí dá uma diferença no uso do carro, né? Conforto para o motorista e para o passageiro da frente, o banco abraça bem o corpo, então você tem um certo conforto. O iCockpit é muito bom, então ele é um carro nota 7, né? Minha avaliação com o carro geral é um carro nota 7. Para fazer uma comparação com os carros que eu tive, o New Fiesta 1.5, que era o meu carro anterior, eu daria, com os meus critérios aí, nota 8,5, e o HB20 eu daria nota 7,5, um pouco melhor. O HB20
É um carro que me agradava demais, estava muito satisfeito com ele. Saí da Hyundai por motivos que não tem a ver com o carro, foram por oportunidades de negócio mesmo, mas pelo aspecto financeiro. Mas aí a partir dos seus 60, 70 mil quilômetros, eu vendi o carro com 98 mil quilômetros rodados. Ele passou a ter muitos barulhos, muitas outras coisinhas que o pós-venda da Hyundai foi resolvendo, mas naturalmente foram coisas que geraram algum incômodo, né? Tive alguns vazamentos com o carro, por isso um 7,5. No 208 aqui, o que me agrada mesmo, até sendo repetitivo, é o consumo. Estou bem satisfeito com o quanto o carro rende com o tanque de gasolina, e é gostoso dirigir. Porém, né, o barulho interno, ele infelizmente incomoda demais, me incomoda demais. Eu gosto de carros silenciosos, e aí essa decepção com o 208. Aí vocês curtam, compartilhem, comentem, tirem dúvidas. Eu vou na próxima semana levar para ver se resolve os barulhos, principalmente da porta aqui em pisos com depressões aqui, que está bastante incômodo, e vou atualizando se tiver aí uma repercussão legal. Se vocês gostarem da dinâmica dos vídeos nossos aqui, eu vou postando algumas coisas do 208 para atualizar e tentar ajudar. Hoje a minha condição é essa, eu sou proprietário do carro, e o que eu mais quero é que o Peugeot engrene, que o 208 1.2 seja um dos carros mais vendidos do Brasil, que alguns probleminhas sejam corrigidos, porque isso reflete para nós mesmos na valorização do carro, e é isso que eu espero que aconteça, beleza? Agradeço vocês aí pela paciência, por ouvir o vídeo, espero que tenham gostado. O primeiro vídeo aí gravado, e meu canal não é canal de veículos, tá gravando aí com aquilo que a gente tem, que é um celularzinho. Espero que tenha sido legal, beleza? Valeu, obrigado. Voltar aqui para trabalhar, dei uma matada no trabalho agora para poder gravar o vídeo, e agora é hora de ganhar dinheiro para manter o carro, beleza? Falou, grande abraço, pessoal.